A gente vai seguir nesse que é um dos principais debates dos últimos dias aqui no estado, a discussão em torno da obrigatoriedade ou não do uso de máscaras para as crianças. Vamos entrevistar o Dr. João Carlos Santana, ele que é médico pediatra, integrante da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Doutor João, muito obrigado por atender aqui o RBS Notícias. Eu já lhe pergunto, doutor, a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, como é que se posiciona com relação a esse tema? Obrigatoriedade agora ou não desse uso de máscaras? Boa noite. Boa noite. Bom, a sociedade, ela sempre vai se posicionar na defesa da criança, né? A máscara tem sido, no decorrer de todos esses 2 anos, a nossa grande defesa, além das vacinas, né? O distanciamento, exatamente as coisas que a gente precisa fazer, mas a nossa grande defesa. Hoje a gente sabe que as curvas de adoecimento de crianças por Covid, as curvas em adulto também, ela tem diminuído bastante. A criança talvez transmita um pouco menos, então as coisas estão mais tranquilas. Daqui a um tempo a gente nem vai discutir mais a respeito disso. Mas ela ainda continua sendo uma bela defesa que a gente faz. É um momento da gente discutir a qualidade das máscaras, como é que tu utiliza e mais do que se é obrigatório ou não. Tem uma determinada faixa etária que não vai adiantar. A gente não precisa, a criança muito pequenininha não tem como controlar a máscara. O adolescente, aquele com mais de 11 anos, ele vai ter que se comportar igual ao adulto. Então tem uma faixa que é dos 5 aos 11 anos, e não é aqui no Brasil, é no mundo inteiro, em que todo mundo se preocupa com o potencial de transmissão, né? O cuidado que tem que se ter com as outras crianças, porque se o meu filho ele não tem nenhuma comorbidade, se ele está muito bem, como agora as manifestações são assim, praticamente assintomáticas ou de poucos sintomas, ele não transmite e a gente fica muito tranquilo. O problema são os outros pacientes, as outras crianças que são doentes, né? Mas, doutor, o que dizer para os pais, ou que tipo de orientação dá para os pais daquelas crianças que não conseguiram se adaptar, não conseguem usar máscara? O que dá para falar para eles? Bom, se não consegue usar a máscara, a recomendação que a gente tem assim, tem alguns pacientes, algumas crianças, um autista, espectro autista, paciente com várias alterações, danos neurológicos, paciente com paralisia cerebral, enfim, paciente que não se adaptou e não conseguiu utilizar, esse paciente, o uso da máscara não é a única coisa que se faz. O distanciamento físico, cuidar se tem febre. Febre é um sinal muito importante para a gente, né? Então, manter afastado das outras crianças que estejam doentes, ou dos adultos, ou dos idosos mesmo. Então, várias medidas. Então, se ele não conseguiu se adaptar à máscara, a gente tem que utilizar de outros meios, né? Doutor, quando que o senhor imagina que vai poder realmente flexibilizar esse uso para as crianças? Acho difícil ter uma previsão, mas o certo é que em provavelmente 3, 4 semanas o nosso nível de discussão será outro, porque as curvas diminuem bastante, o número de pacientes, crianças que estão internando são muito poucas mesmo, então a gente certamente vai ter um outro nível de discussão em seguida aqui, né? O avanço da vacinação é importante para que a gente chegue a esse ponto. Isso é um dado importante, porque vários outros cuidados, o avanço da vacinação, a segurança dos professores, das escolas, os adultos também fazendo o seu calendário vacinal sendo cumprido, os cuidados de distanciamento, que não é um distanciamento social, é um distanciamento físico, né? 1 metro e um pouquinho de distância, isso já é importante. Acho que uma nova consideração que se tem que ter frente às doenças, por exemplo, a gente tendo um filho, em qualquer situação, que ele tem febre ou que ele tem tosse, ele não pode ser levado para a escola. Então a gente tem que mudar o nosso comportamento em relação a isso. Bom, daqui a 3, 4 semanas, então, quem sabe a discussão de novo ganha um novo posicionamento até por parte da Sociedade também de Pediatria. Doutor João Carlos Santana, médico pediatra, integrante da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no RBS Notícias. Boa noite para o senhor.